computadores que hoje em dia são tão importantes nas nossas vidas teve seu surgimento de uma forma obrigatória para melhorar a maneira do ser humano de fazer operações matemáticas que, conforme o tempo foi passando, a quantidade de funcionalidades que o computador consegue fazer são bem enormes do que somente calcular contas matemáticas. Então, a pedidos de muitas pessoas e especialmente para Kathleen Lima, que é a garota mais linda do mundo, a minha morena linda, eu te amo muito, amor. Enfim, já está saindo esse vídeo sobre a história da computação e também dos computadores. Mas antes de começar o vídeo, se você está chegando aqui de paraquedas, aproveita indo aí e se inscrevendo no meu canal, apertando nesse botão vermelho lindo aí e ativando o sininho e também deixando aquele like maravilhoso. E vambora para o vídeo! Bem, primeiramente vou começar a falar do surgimento da primeira máquina que surgiu, e foi muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, onde teve seu primeiro registro de sua existência por volta de 5500 a.C. É muito tempo atrás mesmo, meu amigo. Onde esta máquina é considerada a primeira calculadora do mundo. Ela é a primeira máquina de hardware, mas ela não utilizava nenhum software, não utilizava nenhuma programação. E ela se chamava Abaco. Abaco é uma muito antiga máquina utilizada pelos povos antigos, como o povo grego, o povo egípcio, antiga mesmo, onde ela foi a primeira calculadora do mundo. E a única função dela, já se está falando, é fazer os cálculos matemáticos. Eu até hoje em dia não entendo nada, eu não entendo como que essa máquina, como que o Abaco funciona, como que ela funciona, mas ela está na história que foi considerada a primeira máquina do mundo, primeiro hardware do mundo, no caso. Após o Abaco ter ajudado a humanidade por décadas, por volta de 1801, com a Revolução Industrial bombando nessa época, um costureiro chamado não sei se eu vou falar o nome certo da pronúncia do nome dele, Joseph Murray, desenvolveu uma máquina muito interessante para a época. Ele chamou essa máquina de TIA. O que é o famoso TA? TIA é aquela máquina que os costureiros, não sei se hoje em dia ainda utilizam essa máquina, que faziam a costura dela, fazia a costura lá dos negócios. Essa máquina conseguia ser programável, o TA do Joseph. E o fato dela conseguir ser programável, ela é considerada a primeira máquina que utilizava uma linguagem de programação, que você podia programar ela. Então, qual o objetivo dessa máquina era? O objetivo dela era recortar os tecidos de uma maneira automática, não ter que ficar na mão, fazendo lá os tecidos dos panos, tecidos de roupa também, se não me engano, você faz nessa máquina. Então, e ela também fazia desenhos muito complicados que o ser humano não conseguia fazer na mão. E como que essa máquina era utilizada? A programação dela era utilizada por uma série de cartões perfurados. O que é esses cartões perfurados? Esses cartões perfurados aonde ficava toda a programação de fato da máquina. O que a máquina ia fazer estava nesses cartões. Aonde ela foi sim a primeira linguagem de programação do mundo, esses cartões perfurados. E por incrível que pareça, esse TIA marcou o início das máquinas programáveis e, começando assim, o início dos computadores programados de fato, aqueles computadores que faziam cálculos matemáticos muito mais rápidos. Começou com essa programação do TIA, rapaz. Agora, em 1890, um pesquisador chamado Hermann Ohlerbich, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, mas ele desenvolveu uma máquina que acelerava todo o processo de computação de dados,
E sim, ele criou o seu primeira máquina, que era considerado o primeiro banco de dados do mundo, uma máquina que tinha uma função de guardar dados. E essa máquina era muito utilizada para preencher dados de pesquisa, como aquelas pesquisas que o IBGE faz de cada cidade, para saber o seu PIB, por exemplo, de cada cidade. Onde essa máquina lia todos os dados através de cartões perfurados. Sim, e aqui nessa época ainda eram utilizados cartões perfurados que foi iniciado lá no tier que eu acabei de falar agora, um pouquinho atrás aí. Essa máquina também utilizava os cartões perfurados, aonde cada cartão perfurado tinha o dado de cada pessoa, tinha os dados que cada pessoa estava em cada cartão. Então, por isso, os cartões eles têm que estar na ordem certa, da primeira pessoa até a última pessoa, de ordem alfabética. Se você trocar lá, ele vai ser cadastrado de forma errada no banco. Ou se for, no caso, não for um banco de dados, se for, por exemplo, o tier lá, se tiver trocado lá o cartão, ele não vai fazer o desenho certo, ele vai fazer o desenho errado. Então, uma coisa que muito acontecia antigamente, era um dos professores dentro da faculdade até falaram isso, que pegaram nessa época de cartões perfurados, era que o seu sistema operacional, o seu software, estava nesses cartões perfurados. Se você deixasse cair o cartão, sei lá, tropeçar e cair e se despassar tudo, ferrou, meu amigo. Aí você tinha que pegar todos os cartões e botar tudo em ordem novamente para poder colocar um cartão por vez na máquina e assim ir lendo o software lá de fato, ele conseguindo processar os dados de fato. Uma época muito antiga que muita gente colou a cabeça, esquentou muita cabeça com esses cartões perfurados. E o Herman, após desenvolver esta máquina, ele continuou aperfeiçoando ela e por volta de 1896 ele fundou a Tabulation Machine Company, a sua própria empresa de computação. E por volta de 1911, 4 empresas diferentes se juntaram e fundaram a International Business Machine, a famosa IBM. Sim, foi ele, o Herman Hollerith, um dos fundadores da tão famosa IBM. Bem, após ser criada diversas máquinas do tipo, como as máquinas anteriores que eu falei para vocês, em 1939 começou a rolar no mundo a Segunda Guerra Mundial e o mundo estava numa tensão enorme, onde de um lado estava o Hitler na Alemanha, que estava querendo dominar o mundo, colocando a sua ideologia dos nazistas nos locais que os alemães tomavam, e do outro lado estavam os aliados, que estavam lutando para não deixar o mundo virar totalmente nazista. E com o mundo nessa situação, aonde qualquer tipo de mensagem que fosse repassada de um lugar para o outro, ela tinha que estar criptografada. Assim, os alemães estavam se comunicando informações importantes utilizando uma criptografia, que era chamada de Enigma, é o nome da criptografia que os alemães utilizavam, aonde os aliados não estavam conseguindo entender essas informações, que eles conseguiam interceptar essas informações, mas não entendiam nada. Pensando nisso, um matemático britânico chamado Alan Turing criou uma máquina chamada a máquina de Turing. Olha só que nome, hein? A máquina do cara mesmo. Aonde através de diversos algoritmos complexos, esta máquina conseguia descriptografar todas as mensagens que os alemães enviavam naquela época, e assim fazendo com que os aliados conseguissem avançar e muito na vitória da Segunda Guerra Mundial. Se não fosse o Turing, provavelmente os alemães iriam ganhar a Segunda Guerra Mundial. E uma pequena curiosidade que eu posso falar para vocês sobre o Turing. O Turing, que é considerado o pai da computação, ele tem um filme que é muito conhecido para quem é da área de TI, que conta muito bem, esse filme conta muito de fato a história de Turing.
contando tudo o que aconteceu para até a criação desta máquina. O nome do filme é O Jogo da Imitação. É um filme que eu recomendo totalmente para vocês que querem aprofundar bem da história de Turing. Nesse filme ele conta toda a história dele desde o começo, do que estava acontecendo no mundo, até mostrando até ele mesmo começando a criar a máquina, até de fato ele conseguindo descriptografar as mensagens dos alemães. Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem esse filme aí. É uma boa recomendação que eu recomendo mesmo de fato para vocês assistirem esse filme. Bem, após ter acabado a Segunda Guerra Mundial, em 1946, foi iniciado a primeira geração dos computadores. Mas tem muita gente que falam que a máquina de Turing é considerado o primeiro computador mesmo de fato do mundo. Mas tem outras pessoas que consideram que o primeiro computador criado no mundo foi esse daqui que eu vou falar agora, que foi criado em 1946, que foi o ENIAC. E uma discussão muito grande na área de computação, que alguns falam que é a máquina de Turing e outros falam que é o ENIAC. É que foi criado pelos Estados Unidos um grupo de cientistas para facilitar os cálculos matemáticos que utilizavam naquela época, onde o ENIAC tinha como principal característica a utilização de válvulas eletrônicas, onde estas válvulas que elas esquentavam bastante e fazendo assim obrigatoriamente o computador ficar em uma sala refrigerada. Além do ENIAC ocupar literalmente o andar de um prédio inteiro, o computador era gigantesco e ocupava um prédio inteiro de um andar, o computador. E estas válvulas também elas queimavam muito facilmente, muito rápido eles queimavam. Então era muito caro para conseguir manter o ENIAC funcionando normalmente. Porém, o ENIAC ele conseguia fazer cálculos matemáticos em uma velocidade 10 vezes mais rápido do que outras máquinas que já foram criadas anteriormente, como o próprio Abaco, que eu falei para vocês que foi a primeira calculadora do mundo. E uma curiosidade que aconteceu nesta época dos computadores, na primeira geração, com essas válvulas eletrônicas, que era o seguinte: como essas válvulas eletrônicas elas ficavam à mostra sem proteção nenhuma e elas geravam muito calor, elas atraíam muitos insetos para perto dessas válvulas. E aconteceu uma coisa muito interessante. Num determinado período, um inseto foi lá, chegou perto de uma dessas válvulas e com o calor que ela gera, ele acabou falecendo, porque ele não aguentou a quantidade de calor que a válvula eletrônica gera. E assim, quando o inseto morreu em cima dessa válvula, o computador na mesma hora parou de funcionar. E quando isso acontecia, o pessoal daquela época falava que estava dando um bug no computador. Mas por que estava dando bug no computador? Porque a palavra bug significa inseto em inglês. Então está aí para vocês como foi o surgimento desta palavra bug, que é tão famosa, que é utilizada até hoje em dia quando você está jogando um jogo, o jogo está totalmente errado, totalmente quebrado. Você fala, tá dando bug, tá tudo bugado aqui. Ou então quando você está usando o Windows, dá tela azul. Falei, opa, bugou, deu tela azul do Windows. É a famosa palavra bug surgiu desta maneira, com as nossas queridas válvulas eletrônicas, lá em 1946, com o ENIAC. Bem, agora vem a segunda geração dos computadores, aonde a segunda geração dos computadores começa em 1959 e ela vai até 1964. E a principal característica dessa geração foi a substituição das válvulas eletrônicas por transistores, assim diminuindo um pouco o tamanho dos computadores, e também faziam com que o computador, ao invés de na primeira geração ele cabia no prédio inteiro, na segunda geração o computador diminuiu um pouco e conseguia agora ele caber dentro de uma sala. Não precisa mais ser o prédio inteiro, dentro de uma sala ele conseguia caber. E por que foi a troca que teve dessas válvulas eletrônicas por transistores afetaram o risco de algum inseto cair em cima das válvulas e também diminuir a quantidade de cabos que o computador tinha através dos circuitos impressos.
aonde os cabos antigamente na primeira geração ficavam expostos, agora na segunda geração os cabos foram para dentro do computador. E a mudança de válvulas eletrônicas para transistor fez também o custo do computador diminuir, e também você não tem mais aquela preocupação de ficar trocando uma válvula atrás da outra, que sempre uma válvula queimava. Com transistores é bem mais difícil um transistor queimar, que foi uma evolução muito grande na área da eletrônica, aonde esta geração pode ser dividida pela criação de dois tipos novos de computadores: os supercomputadores e os mini-computadores, aonde o primeiro supercomputador criado foi o IBM 7030. Sim, a IBM lançou o seu primeiro computador aí, onde esse computador tinha um tamanho bem reduzido comparado com o ENIAC, e ele custava 10 milhões de dólares. Os computadores eram muito caros ainda nesta época, mas comparado com o ENIAC, ele era muito menor, pesava muito menos, cabia dentro de uma sala. O ENIAC cabia num prédio inteiro e era um pouquinho mais barato do que o ENIAC. E qual era a função desse computador? Esse computador fazia a mesma coisa que o ENIAC fazia: cálculos matemáticos. Só que a diferença do ENIAC para o IBM 7030 é que o IBM 7030 faz cálculos matemáticos, permitia, além de fazer mais rápido os cálculos matemáticos, o IBM 7030 fazia até 1 milhão de operações por segundo, onde o ENIAC só conseguia fazer, se eu não me engano, tipo 100 mil por segundo. Já o IBM 7030 fazia 1 milhão por segundo, além de ser muito mais rápido do que o ENIAC. Sendo assim, um computador muito mais eficiente do que o ENIAC. Agora, falando dos mini computadores, foi criado o PDP-8. Ele é uma versão mais simples dos supercomputadores, mais simples do que, por exemplo, do IBM 7030. E a única diferença de dos supercomputadores para os mini computadores é o seu tamanho. E reduzindo o seu tamanho, você automaticamente reduz o seu preço do seu computador. Então, o computador ficava mais barato, pesava menos, porque ele era mini computador, e porém ele ainda cabia dentro de uma sala inteira. Não chegamos na era do que o computador ficava só numa mesa. Eles ainda cabiam aqui dentro de uma sala inteira. Bem, agora falando sobre a terceira geração dos computadores, aonde a terceira geração começou em 1964 e foi até 1970, aonde a principal característica desta geração foi o começo da utilização de circuitos integrados nos computadores, aonde com esta utilização foi o começo estava começando a criar algumas placas os computadores, como placa-mãe, chips que ficavam no computador, chipset da placa-mãe. Essas coisas começaram a ser criadas aqui nesta época, e assim eles reduziram bastante o tamanho de um computador. Também reduziram bastante o preço e o peso de um computador. E estas placas e chips melhoravam muito mesmo o desempenho dos computadores, aonde estes circuitos, os circuitos integrados, eles se comunicavam todos ao mesmo tempo, independente de outro hardware específico. O próprio faz sozinho isso. As placas da placa-mãe, chipset, essas coisas começaram a ser inventadas nesta época, aonde nesta época também foi criada diversas linguagens de programação. Aqui começou de fato a programação começou a pegar forte aqui. Começou a programação que nós conhecemos hoje, começando as programações lógicas que conhecemos hoje em dia. E as primeiras linguagens de programação criadas
foram o COBOL, que muitas empresas ainda utilizam hoje em dia como bancos, e tem muitos mainframes que utilizam o COBOL, Fortran, que é uma outra linguagem muito antiga, e o ALGOL. Essas três linguagens foram as principais, as três primeiras linguagens de programação lógica, que você não necessitava mais de cartão perfurado para fazer a programação, o software de fato, você só precisava de um computador, e esse computador ter o programa em si para poder fazer a linguagem e eles se comunicavam. E de principais computadores nós tivemos o B3500 e o B3600, que foram produzidos pela Burroughs Corporation, e o IBM System 360. A IBM lançou um computador melhorado do 7030 que ela lançou no período na geração passada, de fato, né? Bem, agora nós temos a quarta geração dos computadores, aonde é a última geração dos computadores. Por quê? Porque essa geração começou em 1970 e ela vai até hoje em dia. Nesta data que estou gravando esse vídeo, nós estamos em 2019, mas talvez se você ver esse vídeo no futuro aí, em outros anos, até hoje em dia, esta geração nós estamos, e provavelmente ela vai continuar por diversos anos aí fora, aonde essa geração é conhecida pela criação dos microprocessadores e dos computadores pessoais, os famosos PCs, aonde nessa geração começou a ser criada o nosso famoso processador. Sim, nesta geração que começou a ser criado o computador de fato que nós conhecemos hoje em dia. Se você não consegue entender, não sabe como que funciona o computador, na descrição do vídeo aí vai estar o link do meu último vídeo, do primeiro vídeo que eu criei do canal, mostrando como que um computador funciona, falando todas as coisas técnicas e específicas, e uma maneira rápida, resumida, que eu consegui fazer, passando todo o conhecimento que eu tenho sobre arquitetura de sistemas, aonde nesta época começou a ser criado o computador do jeito que a gente conhecemos hoje em dia, onde tinha um processador, placa-mãe, essas coisas do tipo, aonde com isso os computadores conseguiam agora atingir bilhões de operações por segundo. Nas gerações anteriores ele conseguia chegar até 1 milhão de operações por segundo. Os processadores, os computadores agora atingem bilhões de operações por segundo. E os computadores conseguiram também fazer outras tarefas ao mesmo tempo, aonde os computadores começaram a se tornar não mais uma máquina necessária somente para fazer cálculos. Você começou a fazer outras coisas em um computador, aonde os computadores também diminuíram bastante o seu tamanho, aonde agora nesta geração os computadores cabiam em cima de uma mesa, você não precisava ocupar uma sala inteira, o computador cabia em cima de uma mesa, e o seu preço, claro, caiu bastante, principalmente os computadores pessoais, que são os computadores feitos para as pessoas comuns, para poder comprar os seus computadores. Aonde o primeiro computador que chamou a atenção dessa geração foi o Altair 8800, lançado em 1975, aonde ele foi o primeiro computador que cabia em uma mesa e ligeiramente mais rápido que computadores anteriores, como o IBM System 360, ENIAC e o IBM 7030 que eu falei anteriormente aí, aonde ele utilizava as primeiras gerações de processadores da Intel, o processador 8080 da Intel. Sim, a Intel desde essa época já era famosa por fazer diversos processadores que até hoje em dia ainda ela continua fazendo. O último que ela lançou, se não me engano, foi o i9, o processador i9 que tem quadro-core, e até com certeza ele vai continuar por vários anos nesse mercado aí. Mas esse computador ele não tinha uma aparência boa para os usuários comuns. Pensando nisso, Steve Jobs fundou uma empresa que é mundialmente conhecida hoje em dia, que é a nossa famosa Apple. Sim, a Apple foi criada nesta época,
E assim, o Steve Jobs lançou no mercado o primeiro computador pessoal do mundo, o primeiro PC para usuário comuns, que era chamado de o Apple One, Apple I. Ele foi lançado no mercado em 1976 e ele tinha um pequeno motor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC, que é um monitor, que ele exibia tudo o que estava acontecendo no PC, e um teclado, mas as placas eram todas amostras, e esse teclado e esse computador, ele só o monitor só mostrava tudo que estava acontecendo no computador, mas ele não mostrava tudo colorido, só mostrava uma cor de fato, que era a cor, se não me engano, era a verde que ele mostrava. E após o lançamento do Apple I, em 1979, o Steve Jobs lançou o Apple II, Apple II, que é esse Apple II ficou muito mais conhecido, e muito mais famoso. O pessoal lembra muito do Apple II, é muito mais conhecido do que o Apple I. Por quê? Porque o Apple II, você conseguiu seguir o mesmo conceito da versão anterior, mas o Apple II agora tinha um design muito melhor, que você chamava atenção, você queria comprar por causa do design do computador. As placas e os chips, eles ficavam escondidos dentro de uma caixa, não ficaram mais à mostra. E no Apple II você conseguia rodar até jogos, você conseguia rodar no Apple II. Porém, esses computadores antigos, os primeiros computadores criados pela Apple, o Apple I e II, para você conseguir mexer nele, você tinha que saber uma programação, uma pequena programação básica dos computadores, como o CDI, para você poder rodar qualquer coisa no computador e fazer qualquer coisa. Por isso que antigamente os computadores eram uma coisa muito difícil para se mexer, que muitas pessoas nem sequer chegavam perto, porque não conseguiam aprender de fato a programação de fato dos computadores, de uma série de comandos que você tinha que gravar para poder rodar o computador. Mas é isso. Bem, após o lançamento do Apple II, que eu falei anteriormente, a Apple lançou os computadores Lisa e Macintosh, onde Lisa foi lançado em 1983 e o Macintosh em 1984, onde esses dois computadores foram os primeiros computadores que começaram a utilizar mouse. Sim, se você percebeu, o Apple I e II, o Apple I e II, ele não tinha mouse, só tinha teclado, até porque você não teria o porquê você ter mouse, porque você só mexia no Apple I e II através de códigos. Agora aqui no Lisa e o Macintosh, os computadores possuem interface gráfica e sistema operacional. O que isso significa? Significa que agora aqui no Lisa e Macintosh existia pastas, área de trabalho, menu, todas aquelas coisas que um sistema operacional tem hoje em dia, assim necessitando sim de fato o mouse para você poder mexer no computador, e assim evitando agora você não precisar mais de gravar comandos para rodar alguma coisa no PC, assim fazendo mais pessoas comuns se interessar pelo computador e conseguir mexer mais facilmente, porque aí você não precisa mais gravar nenhum comando, é só você mexer com o mouse lá, é coisa que você faz até hoje em dia do fato. Aonde nesta época também foram criados, junto com esses computadores, surgiu no mercado através do Bill Gates, que criou um outro sistema operacional de concorrente com a Apple, que foi criada a Microsoft. Com o seu Windows, chegou o Windows aí no mercado nessa época, aonde o Windows se tornou um dos grandes concorrentes do iOS da Apple, aonde o mercado tinha o Windows, que era um sistema operacional muito mais barato, que conseguia rodar em qualquer máquina, e a Apple tinha seu iOS, que só rodava em computadores da Apple. Por isso, por Windows ser mais barato do que os computadores da Apple, o Windows tomou 90% do mercado para ele, aonde é uma coisa que você consegue ver até hoje em dia. Qualquer lugar que você vai, quando você achar um computador, esse computador tem um Windows instalado nele. É muito dificilmente você achar em algumas casas ou até mais empresas algum Mac lá funcionando o iOS lá. É muito mais fácil você achar Windows por aí, diversas versões do Windows, por causa
desta parada que aconteceu lá em 1983. Bem, após o Windows surgir, veio o lançamento de diversas outras máquinas da Apple, como seus Macs, e diversas empresas como a própria Dell, IBM, lançando diversos computadores com diversos processadores diferentes, aonde os computadores da Dell, IBM, eles vinham com Windows, e os computadores os Mac da Apple vinham com iOS, aonde uma coisa que começou acontecendo conforme o tempo foi passando, os computadores começaram a diminuir cada vez mais e começaram a se criar computadores móveis. Por exemplo, começou a se criar os notebooks que você pode levar para qualquer lugar, nosso celular, smartphone aí que você tem, o Moto G, Samsung Galaxy da vida aí, ele é um computador de bolso, é sim um computador de bolso de fato. O iPad da Apple, iPhone da Apple, o tablet, isso tudo são computadores portáteis, são mini computadores que você foi criado conforme o tempo foi passando e a tecnologia foi evoluindo. Sim, você tem no seu bolso um mini computador, porque hoje em dia os celulares conseguem fazer qualquer coisa que um desktop consegue fazer, e tendo a sua fácil portabilidade, podemos levar a qualquer lugar. Você leva seu celular para qualquer lugar que você quiser, seu notebook também, só botar na mochila e levar, você consegue levar, não precisando mais levar o desktop para qualquer lugar. E o futuro aí, nem sei como que vai acontecer, provavelmente a gente nem deve mais precisar de celular, deve ficar tudo no chip na mão, e é um futuro aí que o pessoal tá muito animado aí. Como que vai ser o futuro aí da computação de fato? Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando, se vocês têm alguma sugestão de vídeo para me fazer sobre tecnologia, sobre esse tema, é só comentar aí nos comentários. Como por exemplo, eu posso fazer um vídeo contando a história do Windows, um vídeo sobre a história da internet, um vídeo sobre programação de fato. São utilizados operadores lógicos de fato em programação, operadores básicos mesmo de fato, e outros tipos de vídeo voltados na área de TI. Se vocês tiverem interesse, é só dar uma sugestão aí nos comentários. E até o próximo vídeo do DL Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.